Deus se revela como soberano sobre a terra, sobre o céu. Deus é soberano sobre Satanás. Deus é soberano sobre o sofrimento. Deus é soberano sobre a história humana. Deus é soberano sobre os anjos. Deus é soberano sobre a natureza. Deus é soberano sobre o universo. Deus é soberano sobre a história da humanidade. Quem encontrou o texto bíblico de Jó 42 pode dizer amém? Eu vou ler, irmãos, somente os versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu, versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. A outra versão diz: nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quantos dizem amém? Nós temos algumas lições extraordinárias no livro de Jó, que a gente precisa, na verdade o livro é tão rico, que a gente precisaria de vários compêndios e de vários minutos, muitos minutos, para tentar compreender a grandeza desse livro da Bíblia. Preste atenção aqui, 42 capítulos. Somente o capítulo 1 e o capítulo 2, lá no início, estão escritos em prosa. Do capítulo 3 até o capítulo 42 e o versículo 6, que é exatamente onde eu li, do 3 até o 42 e verso 6, está tudo em cântico e em poesia. Do versículo 7 do capítulo 42 até o final, que é o 17, que já foi lido aqui essa noite, volta a narração em prosa. O que é que isso nos ensina? Dos capítulos 3 até o 42, 6, existe um resumo literário utilizando a poesia hebraica, mas mesmo estando em poesia, no estilo poético da língua hebraica, nós temos muito a aprender sobre o ser humano, sobre Deus e sobre o sofrimento. Temos 3 grandes escolas dentro do livro de Jó. Quais são as 3? Primeiro, a gente aprende sobre o ser humano. Ser humano. Segundo, uma grande escola sobre Deus. E uma grande escola, em terceiro lugar, sobre o sofrimento humano. Então, entre aprender sobre o ser humano, aprender sobre o sofrimento e aprender sobre Deus, estes 42 capítulos resumem lições tão grandes que a gente fica impressionado como a sabedoria de Deus é tão extraordinária, como a sabedoria de Deus é tão abrangente. Tem um capítulo aqui no livro de Jó, capítulo 29, por exemplo, fala muito, 28, fala muito sobre a sabedoria de Deus. Mas eu não quero me deter especificamente sobre um ponto. Eu quero que você entenda por que que o livro encerra desse modo. Por que que o livro encerra dessa maneira? Primeiro, a grande lição, talvez a que mais se destaca em todo o livro de Jó, é a soberania do Deus Todo-Poderoso. É a sabedoria do Deus Criador. Deus se revela como soberano sobre a terra, sobre o céu. Deus é soberano sobre Satanás. Deus é soberano sobre o sofrimento. Deus é soberano sobre a história humana. Deus é soberano sobre os anjos. Deus é soberano sobre a natureza. Deus é soberano sobre o universo. Deus é soberano sobre a história da humanidade. Então o livro nos ensina a soberania de Deus. O livro nos ensina que Deus continua no seu trono, que nada o abala, nada o tira do seu lugar. Ele não deixa de reinar, ele não deixa de governar, ele não envelhece, ele não adoece, ele não tem nenhum problema de mandato, ele não tem vencimento de mandato, ele continua sendo Rei eterno sobre tudo
e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Essa talvez seja a lição maior, a lição mais extraordinária que nós encontramos nestes 42 capítulos do livro que tem o nome de Jó. Ele é um dos livros mais antigos da Bíblia. Possivelmente foi o livro escrito logo depois do livro de Gênesis. Não teria sido Êxodo, mas o próprio livro de Jó. E a maioria dos pesquisadores, dos biblistas, dos historiadores bíblicos, entendem que provavelmente foi Moisés o escritor desse livro. A segunda grande lição que a gente pode extrair do livro de Jó é sobre o sofrimento humano. Perceba que a discussão no livro, quem leu o livro todo? Quem já leu o livro de Jó todo? Levante a mão. Ok, obrigado. Quem não leu todo, mas leu alguma coisa? Levante a mão também, não tem problema, aí depois você completa a leitura, né? Não leu todo, mas leu alguma coisa. E se tiver acompanhado aqui, não é, pastor, os cultos oficiais, nós lemos aqui o livro, e já é a segunda vez. Mould está me lembrando que nós já estamos lendo pela segunda vez todo o Antigo Testamento nos cultos oficiais. Só nos cultos oficiais. Segunda, domingo e algum culto oficial na quarta ou sexta. Então, perceba, nós aprendemos, a segunda grande lição do livro de Jó é acerca do sofrimento humano. A discussão do capítulo 3 até o 41 é só sobre sofrimento. Aí eu pergunto para quem já leu o livro: Jó se reclama, sim ou não? Não. Vamos lá, vou perguntar de novo. Jó se reclama, sim ou não? Sim, meus irmãos. Ele se reclama. Ele diz: será que esse meu sofrimento não tem fim? E tem hora que até se auto-justifica. Ele chega para Deus e diz assim: Senhor, o que foi que eu fiz? Será que não é tu que está errado, não? Ele diz desse jeito, irmão. Agora, ele não condena Deus. Ele não condena Deus. Ele também, durante as suas labúrias, irmãos, o personagem principal, que é Jó, ele se reclama tanto que ele até amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Ele diz assim: maldito seja o dia em que disseram, nasceu um menino, nasceu aí um homem. Ele reclama sim, irmão. Aí eu pergunto para quem está me ouvindo: quando você está no sofrimento, você também se reclama? Mais do que ele, né? Talvez, ou parecido com ele, porque isso é do ser humano. Nós não entendemos por que sofremos. Nós não entendemos os propósitos divinos. Nós não entendemos muitas vezes as permissões de Deus nesse assunto. E às vezes nós reclamamos de muita coisa. Reclamamos até do que não era para a gente reclamar. Nós somos reclamões ou reclamadores por natureza. Nós, os seres humanos, de um modo geral. A Bíblia ensina acerca do sofrimento aqui nesse livro. Sabe qual é a principal lição que eu vejo entre o capítulo 3 e o capítulo 41? Fica a discussão. O tempo todo nós encontramos 3 amigos de Jó. Elifaz, o temanita, que inclusive recebe um puxão de orelha severo do eterno Deus, aqui no finalzinho do livro, né? No versículo 7. Mas não foi só ele. Além de Elifaz, o temanita, que era de Temã, e Bildade, conhecido como o Suíta, e Zofá, o Naamatita, estes homens fizeram tantas reclamações acerca de Jó, eles discutiram tanto sobre o sofrimento, aí no final Deus vem e diz: vocês não falaram o que era certo. Ou seja, porque a teologia deles era uma teologia errada. Eles estavam ainda se apegando a uma teologia chamada teologia da retribuição. Eles entendiam que Jó estava sofrendo daquela maneira porque tinha pecado.
E Jó dizia: eu não pequei. A discussão todinha era essa. Se você observar do capítulo 3 para frente, até o 41, a reclamação era essa. Eles diziam: você pecou, rapaz. E Jó dizia: eu não pequei. Deus me conhece, Deus me vê, Deus me viu. Eu ajudei o pobre, eu ajudei o necessitado, eu atendi a viúva, eu atendi ao órfão, eu reparti o meu pão, de tudo que Deus me deu, eu compartilhei com as pessoas. Agora, se isso está vindo sobre mim, eu não entendo. Tem um momento que Jó dizia assim: ah, se eu tivesse um intercessor, ah, se eu tivesse alguém para interceder por mim. É claro que esse intercessor ainda não tinha vindo ao mundo. Jó está fazendo uma referência que os teólogos entendem que ela vai se cumprir em Jesus. Sabe por quê? Porque quando Satanás pediu para se andar com a vida de Pedro, Jesus chegou para Pedro e disse: Simão, Pedro, Satanás os pediu para se andar com a tua vida, mas eu intercedi por ti. Vocês entenderam a diferença? Então Jó sente falta desse intercessor. Jó sente falta desse advogado aqui na terra. Mas ele é tão inteligente, Jó é tão crente, Jó é tão temente a Deus, que ele passa pelos maiores sofrimentos. Ele perde os filhos, ele perde a riqueza que tinha, eram muitos bens, era um homem muito próspero para aquela época, ele era o mais rico daquela região oriental, naquele momento, naquelas décadas, no seu tempo, ele era o mais rico, e de repente ele perde tudo, por causa de fenômenos naturais, por causa de roubos, por causa de algumas coisas estranhas, que aconteceram de um momento para outro, e ele perde tudo, e ainda perdeu até o equilíbrio da sua própria esposa, que chega para ele e diz: tu ainda conservas a tua integridade? Por que tu não amaldiçoas o teu Deus e logo em seguida tu morre? Mas ele olha para a esposa e diz: nesse momento tu estás falando como uma tola, tu estás falando como uma louca. E ele diz para ela em várias ocasiões: ora, se Deus me deu o bem, como eu não receberia também o mal nesse momento, essa circunstância adversa? Tu precisa entender que Deus me deu e Deus tirou. E ele se ajoelha e adora o Deus Todo-Poderoso e diz: bendito seja o nome do Senhor. Então esse homem, irmãos, era um adorador excepcional. Ele era um adorador acima da média. Ele era um crente que não estava apegado simplesmente às coisas daqui. Ele entendia que Deus está acima de todas as circunstâncias. A Bíblia diz que Jó era tão cuidadoso com a sua família, que ele levantava de madrugada, orava pelos seus filhos, fazia sacrifício pelos seus filhos e pedia perdão a Deus por eles, porque vai que de repente, em uma daquelas festas que eles comemoravam, seus aniversários, algum deles tivesse zombado do Senhor, tivesse murmurado contra Deus, ou tivesse proferido palavras inadequadas com relação a Deus. Então Jó temia isso, e fazia oração, fazia intercessão, fazia sacrifício por cada um deles. E perceba que ele tinha muitos filhos. Tinha quantos filhos? 10 filhos. Eram 10 filhos. E ele orava por todos os 10. Outra coisa que chama atenção em Jó, é que no meio do seu discurso, quando o Elifaz, quando o Zofar e Bildade, e depois aparece um quarto amigo, que foi mais ou menos equilibrado, que começa a falar no capítulo 32 do livro, e vai até o 39. Então, esse quarto amigo foi razoavelmente bem, mas não acertou tudo, não disse tudo o que era necessário. Mas veja como ele foi mais feliz do que os três,
Porque quando Deus faz a reclamação, Deus reclama dos três, mas não reclama do quarto amigo. Não reclama do quarto amigo. E aí, nós aprendemos que o Eliú, que é o quarto amigo, na hora que ele começa a falar sobre Deus, ele aperta um pouco a Jó, mas ele não oprime como os três amigos anteriores, porque ele falou melhor sobre Deus, ele saiu um pouco da teologia da retribuição e começou a deixar mesmo a soberania de Deus aflorar, apesar de ele não entender tudo, ele ainda também cometeu alguns erros com relação à teologia da soberania de Deus. Mas o mais interessante é que depois que eles três falam, depois que Eliú fala, chega a hora de Deus falar, chega a hora de Deus responder, porque Jó pediu 33 vezes. Quantas vezes? 33 vezes. Senhor, me diz o que foi que eu fiz de errado. Senhor, onde foi que eu errei? Ele pede 33 vezes. Depois que ele pede tanto, o Deus eterno se manifesta e fala com ele do meio de um redemoinho. Deus não falou direto do trono. Deus não falou por um profeta. Deus não falou pelo sacerdote. Deus não falou por meio de sonho. Deus não botou um arco no céu com letras douradas para responder Jó. Sabe como Deus respondeu? No meio de um redemoinho. Presta atenção. Eu já expliquei isso aqui umas 2 vezes, em algumas segundas-feiras aí, mas já faz algum tempo. Talvez você não lembre ou não ouviu, não estava nesse dia. Por que que Deus falou do meio de um redemoinho? A resposta está no capítulo 38. Também se repete no 39. Como foi que Deus quis respondê-lo? Como Deus é soberano, a gente pergunta o tanto que quiser, se reclama o tanto que a gente quiser, nos reclamamos o tanto que quiser. Mas Deus só responde na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, no método que Ele quer, porque Ele quer nos ensinar que as coisas devem acontecer no tempo dEle e não no nosso. No tempo dEle e não no nosso. Esse é o nosso dilema, irmãos. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Claro, pastor, eu quero do meu jeito mesmo, porque eu não sei outro. Pois é. Mas quando nós nos entregamos à soberania de Deus, nós começamos a aprender que a vontade de Deus é melhor, que a vontade de Deus é maior, que a vontade de Deus é santa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável, que a vontade de Deus é soberana, que a vontade de Deus abrange tudo, que a vontade de Deus vai além do nosso entendimento. Aleluia! E por que que Deus responde do meio de um redemoinho? Irmãos, Deus escolheu o redemoinho porque a vida de Jó estava igual a um redemoinho. Como é, pastor? Sim, a vida de Jó estava igual a um redemoinho. Quem sabe o que é um redemoinho? Levante a mão. Quem já viu um redemoinho? Levante a mão. Ok. Quem nunca viu, não sabe nem o que é isso. Não, pastor, eu já ouvi falar, mas... Pois é, um redemoinho é um encontro de forças. Redemoinho é um centro de pressão. Redemoinho é o momento em que ventos, preste bem atenção para você entender, ventos de várias direções se encontram no mesmo lugar. Repetindo, redemoinho é o momento em que ventos de várias direções se encontram em um mesmo lugar, se chocam frente a frente, se encontram, na verdade eles não passam pelo outro, como estão em direções opostas e bem de frente um para o outro, e falta espaço para eles, então só tem um lugar, faz aquele movimento
e sobe, forma uma coluna de poeira. Pode ser poeira, se tiver poeira ali. Se não tiver poeira ali, se for em cima de um piso desse, por exemplo, é o que tiver mais fácil por ali. Vai embora. Sobe um pedestal desse, sobe papel, sobe o que tiver ali mais fácil, o vento arrasta. E tem históricos de alguns redemoinhos que levam casas, levam prédios. Isso é um redemoinho. É um encontro de força, é um encontro de pressão. Era assim que estava a vida de Jó. Vinha um problema daqui, parava nele. Outro problema daqui, parava nele. Outro daqui, parava nele. Outro da região sul, parava nele. De todas as regiões, de todas as direções, tudo na mente dele. Ele não estava entendendo. Sua cabeça estava um verdadeiro redemoinho. Agora Deus mostra para ele um redemoinho de verdade. E lá do meio do redemoinho, ele tem o privilégio de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus responde. Diga comigo, Deus responde. Diga mais uma vez, Deus sempre nos responde. Mas ele responde da maneira dele. Ele responde do ponto de vista dele. Ele responde no tempo dele. Ele responde no método dele. Olha ali um redemoinho, só para você lembrar. Foi do meio de um redemoinho que Deus falou. Deixa aí por mais um minutinho aí, Ageu. Do meio de um redemoinho, está escrito em Jó capítulo 38. Deus falou, irmãos. Deus respondeu. Demorou? Sim, demorou. Mas Deus sempre responde. E sabe como Deus falou? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Sabe quantas perguntas Deus faz para ele? 42. Quantas perguntas? 42. Algumas delas são extremamente científicas, difíceis, e a ciência não responde todas até agora. Não responde todas até agora. Deus fez 42 interrogatórios, um interrogatório com 42 perguntas. Por que Deus fez esse tanto de perguntas? Na verdade, meus irmãos, o que nós temos aqui é o entendimento que agora Jó passa a ter de quem realmente Deus é. No capítulo 42 ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu não sabia que o Senhor era tão grande, tão tremendo, tão extraordinário, e que o Senhor cuidava de mim desse jeito. Aleluia. Sabe o que Jó está dizendo? Senhor, eu não sabia que tu cuidavas tão bem da natureza, que tu cuidaste tão bem da criação, que tu cuidaste de cada coisa, tu cuidaste da terra. Olha a primeira pergunta que o Eterno faz: onde tu estavas, Jó, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu tens inteligência. Quem pôs as medidas? Diz isso, se tu o sabes. Ou quem estendeu sobre ela a corda de medir? E Deus vai fazendo perguntas sobre as estrelas, sobre as galáxias, sobre o tamanho do universo. E Deus faz perguntas sobre como é que a terra fica suspensa no espaço, sem ter nenhuma coluna e sem ter nenhuma corrente para segurá-la. Como é que a terra fica suspensa? Ela é suspensa no grande, imenso vazio, no espaço vazio. Como é que surge o frio? Como é que surge o calor? De onde vem cada um? E Deus começa a fazer perguntas. E ele diz: Jó,
onde tu estavas, quando eu estava dando ordem ao mar, que ele deveria vir até um certo lugar, e dali ele não passa. Como é que ele ouve a minha voz? Como é que a natureza ouve a minha voz? Como é que os animais escutam a minha voz? Como é que eu sustento cada um deles, desde o menor até o maior? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Assim como eu cuido destes animais, assim como eu cuido de cada aspecto da natureza, fui eu que te fiz também, Jó. Foi eu que te criei também, Jó. Foi eu que permiti que tu viesses ao mundo. Eu criei o homem, eu criei o ser humano. E assim como eu cuido do universo, eu cuido também de ti. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então o livro nos ensina sobre soberania divina, o livro ensina sobre o sofrimento humano, e aí a gente tem algumas lições de Deus dentro do sofrimento. Uma delas é que o sofrimento vai até o momento que o Eterno permite, e que Satanás não tem poder além do limite que Deus estabeleceu. Satanás é poderoso, mas ele não é todo-poderoso. Todo-poderoso é somente o Criador, Senhor dos céus e da terra, o Deus que Jó adorava. O Deus a quem Jó adorava e permaneceu adorando, de tal modo que Jó declara no capítulo de número 19: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sabe ele como ele profetiza o final do seu sofrimento? Ele diz: meus olhos ainda o verão. Estes olhos. Interessante aí que ele não está falando de escatologia. Ele não está falando de um momento pós-ressurreição. Não. Mas ele está dizendo estes olhos. Ele acreditava que em algum momento Deus o responderia, como de fato Deus fez. Deus o ouviu, Deus o respondeu. E há um momento em que ele diz, com palavras muito claras, muito objetivas: ainda que eu morra, a minha esperança está nele. Ainda que eu morra, nele eu esperarei. Em outro momento do livro ele diz: o meu defensor está no céu. Ele olha para os seus 3 amigos, e o quarto já estava lá também. Ele diz: vocês só servem para me acusar. Vocês 4, era mais ou menos na nossa linguagem nordestina: olha, vocês não prestam para nada, porque vocês vieram aqui me incomodar com as palavras de vocês, vieram aqui me acusar. Mas fiquem sabendo, o meu Redentor vive, o meu defensor está no céu, o meu defensor está no céu. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Embora Jó tendo exagerado alguns momentos na sua reclamação, embora ele tenha passado alguns momentos de tanta aflição, que ele já quase não sabia como responder a tantas acusações, mas na hora que ele quer extrapolar, aí ele se lembra que há um soberano sentado no trono e que ele é justo. Ele é justo. Por isso ele diz: o meu defensor está no céu. O meu defensor está nos céus. Depois que ele escuta as perguntas do Eterno, ele encerra no capítulo 42. Eu sei que tu podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aqui tem uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia Sagrada. Se eu aprender a confiar neste versículo da Bíblia Sagrada, eu não preciso, meus irmãos, viver ansioso, preocupado. Nós não precisamos, apesar de sermos sujeitos a estas intempéries e dificuldades contraditórias da vida, e por isso muitas vezes ficamos preocupados e até ansiosos. Mas o versículo diz: Senhor, tu podes tudo. Senhor,
não há nada que tu não possas fazer. Senhor, tu podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos propósitos de Deus podem ser barrados. Nenhum. Porque ainda que Deus tenha dado permissão para que o sofrimento, a tribulação e a aflição ocorra, mas há um limite. E quem põe esse limite é o Deus Todo-Poderoso. Você observa como o personagem Satanás só aparece no capítulo 1 e no capítulo 2 e depois nunca mais no livro. Você percebe como ele some de cena? Você percebe como ele não se intromete mais em nada? Fica só a discussão entre os três amigos, depois o quarto amigo, e por último, quem responde é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aqui eu aprendo a maior de todas as lições, analisando o capítulo 42. Deus cuida do universo. Deus cuida também de mim e de você. Ele cuida de cada um de nós. Quem entendeu? Quem recebe a mensagem, diz amém. Deus restaurou Jó para provar aos amigos de Jó que eles estavam errados. Deus restaurou Jó para mostrar para Satanás que Satanás estava errado, porque a tese de Satanás é fácil de entender. É que ninguém pode adorar a Deus se não estiver bem de vida. Só adora a Deus se estiver bem de vida. Só adora a Deus se tiver saúde. Foi essa a tese de Satanás. Mas Satanás perdeu. Porque Jó perdeu tudo. E perdeu a saúde. E ainda continuou adorando ao Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus provou que Satanás estava errado na sua tese. Os amigos de Jó estavam errados em suas teses teológicas e filosóficas, ontológicas acerca da vida. Eles estavam todos errados. Agora o Deus eterno responde no momento certo e dá a resposta que o servo de Deus precisava. Deus estava pronto para cuidar de Jó e fez isso para mostrar o seu poder, a sua grandeza e a sua sabedoria. Quantos recebem esta palavra, a compreendem, podem dizer amém.